E aí, pessoal, beleza? Eu estava conversando um dia desses com um amigo meu, cirurgião, Vani Pereira, e ele me perguntou: Gustavo, para você, o que é o mais importante na medicina? O que já aconteceu na medicina que é o mais importante? E eu não sabia direito o que responder, né? Então eu falei: deve ser a tecnologia, os procedimentos mais modernos, pesquisa e desenvolvimento, né? Os tratamentos mais avançados. Ele me falou: não, para mim é a vacina, porque vacina é prevenção. Então, toda vez que uma pessoa precisa de um tratamento por causa de uma doença, é porque a medicina chegou atrasada, porque não tem vacina, não tem prevenção para essa doença. E aí você me pergunta: não, o que isso tem a ver com transporte, né? O que tem a ver com transporte, com logística, com mobilidade urbana? E aí eu falo para você que tem tudo a ver. Porque quando a gente fala em eficiência na logística, eficiência no transporte, não interessa se é de carga, se é de passageiros, mobilidade urbana, o que é. Quando a gente fala em eficiência, a gente fala em melhorar os processos, em evitar erros, fazer com que os processos fluam da melhor forma possível, com que não em prevenção de acidentes. Então tá vendo que tem tudo a ver? Quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, em eficiência, não é só uma questão do equipamento, da tecnologia executar uma função corretamente, mas dela também ser capaz de prever situações e evitar que elas aconteçam ou saber lidar com essas situações que acontecem no meio do caminho. Então, falar no futuro do transporte é falar nessas vacinas, tá? Em prevenção dos acidentes, em prevenção da saúde das pessoas, tá? Então, a gente está num momento de transição da matriz energética, cada vez mais a indústria passa a investir em tecnologias híbridas, elétricas, em outras formas de combustíveis não fósseis. Então a gente sabe que a inteligência artificial aplicada para essa área de transporte, ela vai evoluir para a comunicação instantânea entre infraestrutura, entre veículos e as pessoas. A Continental apresentou no IAA, lá na Alemanha, um caminhão conceito equipado com algumas tecnologias de segurança, né? Ele é capaz de, com sensores, identificar os veículos, né, os objetos que estão próximos a ele para evitar acidentes. Agora ele já recebe uma câmera identificando o ponto cego, né, para ver se de repente tem um ciclista, tem um veículo de menor porte, né, onde ele não consegue enxergar, então ele já vai alertar. E o próximo estágio dessa evolução é identificar justamente o comportamento desse ciclista, desse veículo. Imagina o seguinte: você tem um ciclista andando do seu lado direito, você de caminhão, chega um cruzamento, você precisa fazer uma conversão à direita. E esse ciclista que está do seu lado, o que ele vai fazer? Será que ele vai reto? Ele vai esperar você? Ele vai virar à direita também? Você não tem como saber, tá? E não vamos entrar no julgamento do que deveria fazer o ciclista. Mas e se esse cara resolve acelerar, dar um gás e você precisa virar à direita? Essa tecnologia vai ser capaz de identificar isso. Ou seja, estamos falando novamente de prevenção, de vacina. Tem também os veículos autônomos já operando em testes, né? Já tem caminhões atuando na colheita da cana, já tem automóveis, né, prestando serviços de táxi, de carona, né? Tem o platooning também, né, que é aquele comboio onde só o primeiro veículo, seja um caminhão, seja um carro, o que for, né, só o primeiro motorista está lá dirigindo, os outros todos estão seguindo em comboio, né, de forma autônoma, tá, sem intervenção, então o motorista está lá tranquilão, de boa, e o fluxo segue de forma segura e eficiente, ou seja, você organiza o trânsito, você deixa ele mais seguro e muito mais eficiente. Então era isso mais ou menos que eu queria falar sobre vacina, né? Sobre o futuro da tecnologia, da inteligência artificial aplicada no transporte. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a nova Sprinter Golden Edition, né? Apresentada pela Mercedes-Benz. É uma van pintada em dourado, né? Em alusão à medalha de ouro, para comemorar a liderança da montadora em veículos comerciais. Serão apenas 100 unidades do modelo 415 CDI que serão vendidas, tá? Ele vem equipado com câmera de ré e assistente de partida em rampa. É um modelo que pode ser usado no segmento de turismo, por exemplo. E aí, o que você achou do veículo? Gostou?
E o meu último destaque é justamente a eleição presidencial que vai acontecer nesse domingo, dia 7. A essa altura, você provavelmente já escolheu o seu candidato, mas você já sabe o que ele vai fazer por transporte? Pela área de mobilidade urbana, de logística, de infraestrutura? A MTED analisou o programa de governo dos 5 principais candidatos, tá? Então, falando por ordem alfabética, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro e Marina Silva, tá? São os candidatos que ainda reúnem alguma chance de chegar ao segundo turno. Agora eu vou falar um pouquinho do programa de cada candidato, mas se você quiser saber ele de forma completa, entra no nosso site www.mted.com.br e leia a matéria completa, tá? Para modernizar a infraestrutura do Brasil, ele diz que são necessários 300 bilhões de investimento por ano e que esse volume vai gerar 350 mil empregos nas obras pelo Brasil. Mas é só o que fala, tá? Porque esse programa de governo, na verdade, é um ponto de partida e não de chegada. Ele diz que é um programa que vai ser construído junto com os setores da sociedade, né? Para entender as necessidades de todo mundo. Então, realmente não tem muita informação. O programa do candidato Fernando Haddad é um pouco mais completo. Ele fala em retomar os programas que todo mundo já conhece da época do Lula, da Dilma, que é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o PIL, que é o Programa de Investimento em Logística. Ele acha que com isso vai desenvolver a infraestrutura do Brasil e vai gerar muito emprego. E os recursos para essas obras, eles viriam de uma parcela das reservas internacionais do Brasil, de recursos do BNDES e também de fundo privado. Ele também fala que para desenvolver a logística precisa investir na multimodalidade, ou seja, precisa fazer mais trilhos, precisa investir na cabotagem, precisa melhorar a malha rodoviária, enfim, precisa melhorar tudo, os aeroportos. Na cidade urbana, o Haddad fala em levar uma infraestrutura sustentável, ou seja, que reduza o tempo de deslocamento das pessoas e investir em priorizar a expansão e modernização das formas de transporte de média e alta capacidade, como trens, metrô, VLT, BRT, corredores de ônibus. Tá? Ele fala em incentivar a aplicação de ciclovias, né, em cidades do Brasil, no desenvolvimento tecnológico para alavancar uma frota mais sustentável, tá? Ou seja, com veículos movidos a etanol, biodiesel, biocombustíveis, veículos híbridos e elétricos. O programa de governo do Geraldo Alckmin decepciona um pouco, porque são poucas páginas e feitos por tópicos. Tá? A única menção que se faz sobre o setor é o seguinte: vamos dar prioridade aos investimentos em infraestrutura em parceria com a iniciativa privada como fator estratégico para o aumento da competitividade da economia brasileira. Só isso é muito pouco. Dos quase 24 anos que o PSDB está no governo de São Paulo, o Geraldo passou mais de 12, passou mais da metade desse tempo, né, na frente do governo. Ele poderia falar das estradas paulistas, que são muito bem avaliadas, ele poderia falar do Porto de Santos, que é o maior do Brasil, poderia falar em melhorar a eficiência do transporte ferroviário, poderia falar sobre a mobilidade urbana, já que São Paulo tem um sistema de metrô muito eficiente, mas não fala nada. Então, né, a gente não sabe o que vai acontecer. O programa de governo do Jair Bolsonaro é o maior de todos. Tem mais de 80 páginas, mas é muito prolixo. Fala muito e pouco se propõe, tá, com efetividade. Eu vou ler alguns exemplos do que ele está propondo e que são muito superficiais. Olha lá. É necessário melhorar a eficiência portuária e reduzir custos. Como? A melhoria nesse setor vai além das estruturas portuárias e deve ter integração com uma vasta malha ferroviária e rodoviária ligando as principais regiões, assim como é feito em outros países. Tá, vai fazer como? Como vai ser feito esses investimentos? Por onde? Enfim, explica alguma coisa, por favor. Né? Devemos ter como meta a redução de custos e prazos para embarque e desembarque. Como? Né? Ou seja, só tem medidas superficiais. Ele fala o que precisa ser feito, que é o óbvio, e não explica como. Enfim, isso não sei nem se dá para chamar de proposta, desculpem. E no caso da Marina Silva, ela tem aquela pegada mais sustentável, né, de meio ambiente. Então, a preocupação dela com o setor do transporte é o combate das mudanças climáticas, tá? Então, fala na transição da matriz energética para deixar de usar combustíveis fósseis e começar a investir em veículos de energia elétrica, biocombustível.
Ela ainda fala na criação de uma agência para planejar e estabelecer condições que atraiam o setor privado para investir junto com o setor público numa infraestrutura mais eficiente para fomentar a economia. Ela ainda diz que pretende formar uma cultura de planejamento urbano através de apoio financeiro e técnico aos municípios através do BNDES, do IPEA e do Ministério das Cidades. Entre os 5 candidatos, a Marina foi a única que foi específica com relação ao agronegócio, em que ela aponta uma deficitária infraestrutura de armazenamento e de transporte, que eleva o custo do produto brasileiro para o consumidor e reduz a competitividade internacional. Mas as propostas anteriores, já citadas, devem suprir essa carência do agronegócio. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, marca no sininho para receber as nossas atualizações, comenta, porque eu vou ler todos os seus comentários, tá bom? Quiser saber de mais informações, entra no nosso site www.mted.com.br. Até a próxima semana. Falou!